Eu vou abordar escoliose idiopática do adolescente e similares, com fixação curta, apical e múltipla. Objetivo: apresentar novo princípio de fixação, realizar fixações curtas, apicais e múltiplas, cirurgias menos invasivas, não fixar vértebras neutras, preservar a mobilidade vertebral, promover maior equilíbrio do tronco, promover melhor distribuição da sobrecarga. Por que fixação curta, apical e múltipla? Devido à presença com certa frequência de desequilíbrio do tronco, com a fixação seletiva e sobrecarga lombar com as fixações tradicionais. Desequilíbrio do tronco. A fixação seletiva no tratamento da escoliose idiopática do adolescente, com instrumental de terceira geração, preserva a mobilidade. No entanto, o desequilíbrio do tronco foi descrito, desde 2000 já tem descrição desse desequilíbrio do tronco. Aqui mostrando alguns pacientes, e aqui paciente fixado com a fixação seletiva. E aqui esse ângulo criado por nós também, ângulo sacro-clavicular, ele era 3, depois da cirurgia foi para menos 4. Esse ombro era mais baixo, agora passou a ser esse mais baixo. Fixamos a curva principal e parte das outras não deu certo. No caso aqui com 3 curvas, o SC de 0, fixação seletiva, a curva principal, parte das outras também não deu certo. Fixação tradicional, promove sobrecarga da região lombar baixa. Como podemos observar, curvas longas, graves, que foram submetidas a fixações tradicional. Podemos observar que, lógico, que vai sobrecarregar a região lombar. Mostrando aqui um exemplo, o paciente operado por nós há mais de 15 anos, com a fixação tradicional, longa, sobrecarga da região lombar, discopatia, como pode observar, e crise frequente de lombociatalgia. Quando aplicar a fixação múltipla, em casos que tem mais de duas curvas, no caso aqui 3 curvas, 3 acesso e 3 fixação, o paciente antes e o paciente depois da cirurgia. Outro caso com dupla curva, curvas relativamente importante, fixação múltipla, preservando a lombar. Nosso intuito quase é muito em preservar a região lombar, paciente antes e depois da cirurgia. Distribuição da curva quanto à gravidade. Nós consideramos pequena complexidade, curva de 40 a 59 graus. Média complexidade, curva de 60 a 79. Grave, curvas de 80 a 89. Severas, curvas acima de 100 graus. Indicação da fixação múltipla. Indicação específica nas pequenas e média complexidade. Indicação relativa, em caso de 80 a 89. Contraindicação, associação de cifose estruturada maior de 60 graus. Indicação preferencial, pacientes mais jovens, curvas de raio curto, coluna com mais de 2 curvas e curvas menor, embora com um tronco muito desequilibrado. Método: realizar um projeto completo, tanto do plano coronal quanto do plano sagital. Não fixar vértebras neutras e intermediárias. Fixação curta, especialmente na região lombar. Cortar 2 hastes longas em pedaços de acordo com a necessidade das suas fixações. Método: uma curva, uma fixação. 2 curvas, 2 fixações. 3 curvas, 3 fixações. Aqui no plano sagital, um paciente que já a gente fez no primeiro tempo, a paciente com ela sentada corrigiu apenas 68 para 50. Neste caso, abordamos primeiro pela via anterior e para depois continuar o tratamento. Estudo da flexibilidade é de suma importância. Veja esse paciente aqui, ó, corrigir apenas 4%. Aí nas curvas secundárias já corrigia um pouco mais. Em situação como essa, a gente fixa cobre a cobre nessa curva principal aqui, ó, como foi mostrado aqui. O SCL de 0 continua 0. Critérios de inclusão vertebral. Testar a flexibilidade, como foi mostrado anteriormente. Correção de 75% a 90%, fixar as 2 vértebras apicais. Correção
de 50% a 74%, fixar de 2 a 3 vértebras. Correção de 25% a 49%, fixar de 4 a 5 vértebras. Correção de 0 a 24%, fixar toda a extensão da curvatura. Estudar a possibilidade, em alguns casos, de não fixar as vértebras terminais. Curvas acima de 70 graus, com correção menor do que 24%, fixar toda a extensão da referida curvatura. Material. Tratamos 554 pacientes com esclerose idiopática com instrumentação terceira geração, composta de 2 grupos, 451 fixação tradicional e seletiva, 103 fixação múltipla. Desses 103 fixação múltipla, os primeiros 57 operados foram estudados há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. O segmento médio foi 16 meses. A porcentagem de correção foi de 72% na curva proximal, a torácica média de 83% e tórax lombar de 85%. Discussão. Os espaços intermediários livres são os pontos opcionais que possibilitam o ajuste final do equilíbrio do tronco, considerando que o centro de gravidade vai buscar após a cirurgia. Esses segmentos intermediários resultam também em maior preservação da mobilidade da coluna e melhor distribuição da sobrecarga. Nessa série, sem problemas do follow-up. Fixação tradicional, possível sobrecarga. Fixação seletiva, possível desequilíbrio do tronco. Fixação múltipla apresentou bom equilíbrio do tronco, 83%, e possível melhor sobrecarga. Conclusão. A fixação múltipla mostrou boa correção e bom equilíbrio do tronco. Eu tenho alguns exemplos, não sei se eu posso falar mais 1 minuto e mostrar rapidinho. Está esgotado o tempo. Pode? Não, já passou o tempo. Passou? Tá bom.